Bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo. Esse é o canal Professor Sem Filtro. Eu sou o professor Luciano, de Ciências Humanas, e hoje nós vamos falar um pouco sobre violência psicológica, livre-arbítrio e escravidão, certo? Se você chegou aqui nesse vídeo por acaso, seja muito bem-vindo. Já curte, compartilha, já se inscreve no canal. Caso você não goste, você pode tirar lá a sua curtida, é só para você não esquecer. Tudo bem? Então aqui a gente sempre leva um bate-papo mais light, mais livre, sem todo aquele compromisso de uma sala de aula, tá? Se é que vocês me entendem, tudo bem? Então, sem todo esse compromisso, no sentido de que a gente pode falar de uma maneira mais aberta do que numa sala de aula, tá bom? É, Hoje eu gostaria de falar com vocês sobre a figura de um cara chamado William Lynch, certo? William Lynch, ele era um fazendeiro lá do início do século XVIII, certo? E ele tinha uma fazenda com escravos, com mão de obra escrava, né, de africanos escravizados, no Caribe, certo? O que ele tinha de diferente dos outros? Primeira coisa, ele percebeu o seguinte, pensando agora com a cabeça lá do século XVIII dos escravagistas, tá bom? O escravo, o africano escravizado, para quem o comprava, ele era uma ferramenta de trabalho, correto? Então, quanto maior, mais forte fosse o africano, mais caro ele seria, correto? O que o William Lynch pensou? Poxa, eu pego meu dinheiro, compro esse escravo, olha que coisa pesada de se falar, né? Compro esse escravo e de repente vou impor a ele castigos físicos, machuca ele, quebra um braço, quebra uma perna, tudo de mais horrível que você possa imaginar, eu vou estar saindo no prejuízo, certo? Então ele buscou técnicas para que ele diminuísse a violência física, não cessasse, tá? Havia violência física. Ele diminuísse essa violência física, porém pusesse um novo tipo de violência, que era a violência psicológica, que era uma manipulação das ideias dos africanos e africanas escravizados, certo? Daqui a pouco, mais adiante, a gente vai ver como isso funcionava. Então a fazenda dele começou a funcionar em uma certa harmonia, não tinha tanto caso de uso de violência física e os africanos que para ele trabalhavam na forma de escravos viviam numa certa mansidão. Sabendo disso, alguns fazendeiros da Virgínia, nos Estados Unidos, em 1712, enviaram uma carta para ele perguntando: olha, você não gostaria de vir até aqui a Virgínia para nos explicar o que você faz com seus africanos escravizados? Que eles se mantenham em mansidão, porque aqui na Virgínia nós estamos tendo muito prejuízo com isso. Então, os escravizados da Virgínia, eles se matavam, né, enforcados, eles colocavam fogo nas fazendas, eles soltavam os animais, né, eles faziam uma série de coisas porque era uma situação, como vocês devem imaginar, nada fácil. Então, tudo que eles podiam fazer para atrapalhar a vida ali do senhor de escravos, ele fazia. Então, William Lynch foi até a Virgínia e escreveu uma carta contando ali passo a passo de como ele fazia para doutrinar os seus escravizados, certo? Eu pretendo deixar o link aqui embaixo para que vocês tenham acesso à carta na íntegra. É importante que leiam essa carta, porque ela vai dar mais detalhes que eu vou contar aqui, tá certo? E basicamente era o seguinte: ele entendeu que quando você divide, fica mais fácil de conquistar. Então, a base da carta dele era jogar os escravos mais velhos contra os escravos mais novos e os mais novos contra os mais velhos. Jogar as africanas, as mulheres escravizadas, contra os homens escravizados e os homens escravizados contra as mulheres escravizadas. Jogar também os africanos que tivessem a pele mais clara contra aqueles africanos que tivessem a pele mais escura. E se colocar como o único que estava se importando ou o único dono da razão em meio àquele caos. Então, por exemplo, ele propositalmente pegava uma comida um pouco melhor e dava ali para aquele grupo de africanos com um tom de pele um pouco mais clara. E aí ele semeava a discórdia entre aqueles que tinham a pele mais escura. Olha, tá vendo? Eles estão recebendo comida melhor, por quê? Porque eles deram formação privilegiada, eles deduraram alguém, então eles estão tendo comida melhor e vocês estão tendo comida pior. Claro que ele não falava diretamente para aquele grupo, mas ele fazia essa informação chegar até aquele grupo. Olha, você é mais velho, está recebendo menos comida porque os mais novos estão tomando o seu lugar, tá? Mas para mim, como seu dono, eu vou continuar te alimentando, mas se dependesse dos mais novos, você não seria alimentar, sabe? Então ele ia fazendo esse jogo de todo mundo contra todo mundo e ele se colocava na posição como a única pessoa em que o escravo podia confiar.
certo? E fazendo isso, ele conseguiu conquistar a confiança dos povos que eram por ele escravizados, e os escravos viam nele a única figura que eles podiam confiar, né? Então pensa só que jogo macabro, que jogo psicológico que ele fazia com os africanos escravizados, para que continuassem exercendo o domínio sobre eles, utilizando o mínimo de violência possível. Claro que o mínimo de violência possível para um senhor dono de escravos, para a gente já é algo absurdo, pelo menos para a maioria de nós, certo? Então, uma das primeiras coisas que ele implementou foi, isso está na carta dele, tá? Estou só replicando para vocês. A primeira coisa, jogar os homens contra as mulheres e as mulheres contra os homens. De que forma? Ele fazia com que as mulheres se tornassem fortes, independentes e que, ao não precisar da figura masculina, rompesse ali um laço sagrado de homem e mulher. Então, quando os africanos estavam lá na África em seu estado natural, eles formavam uma família tradicional como a gente conhece, o pai, a mãe e o filho, o pai trabalhando para sustentar sua prole, pronto. William Lynch, ele pregava que a mulher tivesse mais autonomia. Tendo autonomia, essa mulher ela já não ia ligar tanto para o homem ia ser uma figura secundária para ela, né? E com isso já é um laço que se quebra, essa mulher ela já fica independente. Então, a mulher independente ela vai dar luz a filhas independentes, que também não vão criar laços com os homens. Em contrapartida, essas escravas, essas africanas escravizadas, quando tinham filhos homens, elas buscavam suavizar essa masculinidade, certo? E ao suavizar a masculinidade, ela acabava tirando do homem inconscientemente esse dever de protetor e provedor. Então, conforme a criança ela ia crescendo, ela não se sentia protetora, nem no direito de proteger ninguém, e nem se sentia provedora, porque ela não ia prover nada. Quem provia tudo? O dono de escravo, o William Lynch. Então, ele quebra esse vínculo familiar, é uma das primeiras coisas que ele faz. Para quê? Para que as pessoas, tanto o pai quanto a mãe e até os filhos, conforme fossem crescendo, se vissem no mundo como seres independentes, que não tivessem relação entre si. E se você quebra o laço, quebra o vínculo familiar, fica muito mais fácil de você ocupar aquele espaço como senhor, provedor e protetor. Tá? Então, a figura do escravo, do africano, para o William Lynch, ele seria um homem com uma força física bem avantajada, porém uma força psicológica mais enfraquecida. Tanto enfraquecida nos primeiros casos pela violência, né, pela violência física, que eles já sofriam desde antes de chegar na fazenda lá do Lynch. Aliás, uma curiosidade, o termo linchamento vem de William Lynch, né, do sobrenome dele, Lynch. Linchamento, eu não sei falar em inglês, mas também no termo inglês é um derivado de Lynch. Tá? Então, linchamento vem do sobrenome desse sujeito. Então, ele criava a figura do homem escravo, escravizado, né, do africano escravizado, figura masculina forte fisicamente, né, com o único objetivo de ser trabalhador e ser reprodutor, porém sem criar nenhum tipo de vínculo tanto com os filhos quanto com as mulheres, com as esposas, né? E na figura feminina, ele quebra esse vínculo, onde a mulher ela não vai mais sentir necessidade de ter um homem como provedor e protetor, mas ela vai colocar alguém no lugar desse homem, que é quem? A figura do senhor de escravos, certo? E vai criar mulheres, filhas, também independente, também que não tenham na figura masculina ou na figura paterna a necessidade de encontrar nessa figura um ser protetor e provedor e vai colocar alguma coisa no lugar dessa figura. Nesse caso, o senhor dono de escravos, certo? Além do mais, tanto os jovens quanto os idosos, eles vão jogar, né, velhos contra os novos contra os velhos, fazendo com que os mais jovens percebessem os mais velhos não como fonte de sabedoria e conhecimento empírico que eles tinham, né, ter o velho como um sábio, mas vai ter o velho como um peso. Então os escravos mais novos tinham os mais velhos como peso, e os escravos mais velhos não viam nos mais jovens um futuro, uma esperança melhor. Vou formar esse mais novo aqui, porque ele vai ser o futuro. Não, ele via o mais novo como um substituto dele, e o substituto, na maioria das vezes, inferiores. Então você também quebra esse laço, muitas vezes paternal, que existe entre a geração anterior e a sequente, a subsequente, em que os mais novos buscam nos mais velhos sabedoria, e os mais velhos buscam formar melhores jovens para a sociedade,
Você quebra isso e quando você quebra, você abre um buraco e você preenche esse buraco com qualquer coisa, inclusive transformando a figura do dono de escravos, do sujeito mais violento entre eles, como o único dono da razão, o único protetor e o único provedor. Isso é só um trechinho aqui da carta dele, tá na íntegra, como eu falei aqui embaixo no vídeo. E só para a gente fazer uma analogia nos dias de hoje, né? Será que nós poderíamos pegar essa carta do William Lynch, adaptar para o século XXI e enxergar em nós, nas nossas famílias, na nossa construção de família, no nosso pensamento do ser homem, do ser mulher, do ser pai, do ser mãe, da relação entre os mais novos com os mais velhos e vice-versa? Será que nós conseguimos encontrar ainda hoje características disso que foi implementado pelo William Lynch? Né? E no finalzinho da carta ele ainda diz, se essa técnica for implementada da maneira correta, nós conseguiremos manter os negros cativos por pelo menos 300 anos. Aí eu te pergunto, quanto tempo que durou a escravidão no Brasil? 300 anos. Né? E a carta é interessante, assim, embora repugnante e interessante ao mesmo tempo. Ele faz uma analogia entre os negros, né, os escravos, os escravizados, e os cavalos como força de tração, como força de trabalho. Tá? Então leiam na carta essa relação da vinculação, né, da força de trabalho dos cavalos com a força de trabalho dos negros, e ele faz um comparativo ali que é, como eu falei, ele é absurdo, é grotesco, mas nós tentamos buscar essas informações e fazer uma análise de como a nossa sociedade, de onde nós chegamos, né, principalmente nós brasileiros, somos frutos aí de uma miscigenação, o país mais miscigenado do mundo. Qual é o resultado disso? Né? Lembra que toda vez que nós estudamos história, nós buscamos conhecer o passado para compreender o presente e, quem sabe, vislumbrar o futuro. Se esse futuro vai ser melhor ou pior, passa em muito da nossa construção familiar e da boa relação entre as gerações futuras e as gerações passadas. Quando essas linhas são quebradas, quando esses caminhos são obstruídos, a tendência da nossa sociedade é ir ladeira abaixo. Tudo bem? Qualquer dúvida, sugestão, perguntas, pode deixar aqui no comentário. Eu agradeço a todos que chegaram até o final desse vídeo. Dá um joinha aí, curte, compartilha com todo mundo. Se tiver alguma pergunta, pode colocar pra gente aqui também nos comentários do vídeo, que na medida do possível eu vou responder. Tudo bem? Muito obrigado pela audiência, a presença de todos vocês. Até a próxima. Um grande abraço.